iniciando. Você está gravando. Graças a Deus. Mais um dia que se encerrou em nossas vidas, de muitas atividades e muitos aprendizados. E mais uma noite que chega. Mais uma noite de estudo. Hoje, do livro Paulo e Estevão, com suas grandes lições e os grandes aprendizados que estas lições podem trazer para nós. Vamos rogar ao Mestre Jesus, aos seus emissários, aos seus mensageiros, aos espíritos trabalhadores, incansáveis na obra do Mestre, que estejam ao nosso lado nesta noite, nos assistindo e nos auxiliando, nos intuindo e inspirando, para que possamos perguntar, questionar, entender e interpretar melhor as observações. Sejamos conscientes de que o aprendizado nos transforma em pessoas melhores, nos torna mais preparados para a vida, para entender os acontecimentos que se desenrolam aos nossos olhos. Consciente disso, nós agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos para o estudo, a oportunidade de podermos ter um grupo de estudo, mesmo que muitos não possam estar presentes por determinados e variados motivos. Mas terão a oportunidade de mais tarde ver a gravação deste estudo. Sabemos que este estudo é uma reunião em nome do Mestre, em nome dos bons espíritos, em nome do Pai. E assim se forma uma corrente fluídica e energética que abrange o derredor de nossas casas, de nossa vizinhança, nosso bairro, nosso município, nosso estado e mais distantes. Que possa alcançar a todas as pessoas que nesta noite estão passando pelos mais variados tipos de necessidade, mais variados tipos de aflição, acalentando os corações aflitos e angustiados e as mentes enfermiças e endurecidas. Que seja uma noite de paz, de tranquilidade. Assim vamos começando o nosso estudo, com a presença dos espíritos amigos. Que assim seja, que assim se faça agora e sempre, graças e graças a Deus. Boa noite, senhor Roberto. Boa noite, senhor Roberto. Boa noite, boa noite. Boa noite de paz para todos nós. Que assim seja. Hoje nós estamos estudando o livro Paulo e Estevão, já estamos no final da parte 1 praticamente, faltam só umas 4 ou 5 folhas. No livro velho é a página 196, bem no início da página 196. No novo não sei, é por mais, né? É 176, por mais que os companheiros lhe chamassem a atenção. Bom, então para a gente o livro antigo é o primeiro parágrafo logo da página 196, né? E no livro novo é o último, da 176. Então, só para a gente fazer um apanhado, né? Sim. Paulo está meditando, né? Está meditando, né, sobre os últimos acontecimentos de sua vida,
né? Desde que conhecera, né, Estevão, conhecera Abigail, conhecera o Cristo. Né? E ele vai o tempo todo remoendo isso, né, a caminho de Damasco. Né? Ele está no meio do deserto, não tem muito o que fazer, não tem Zap, não tem internet, Facebook, é isso, aquele outro que eu não tenho, eu nem tenho Instagram, não tenho, né? Não tinha nada disso, então só tinha uma coisa a fazer, pensar, né? E foi, né, colocando em ordem, né, os seus últimos anos, os seus últimos meses e seus últimos dias, né? Então é isso aí, né? Está chegando a Damasco e os pensamentos estão ficando mais intensos, mais fortes, né? Vamos ver o que é que acontece. Vamos lá. Vamos lá. Então, é o livro Paulo e Estevão, psicografia de Franciscano Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Nós estamos no capítulo de A Caminho de Damasco. Para quem tem o livro novo, é na página 176, no último parágrafo. E para quem tem o livro antigo, é na página 19, o quê? 196. 196, no primeiro parágrafo. Vamos lá. Por mais que os companheiros lhe chamassem a atenção para os primeiros quadros de Damasco, que se desenhavam ao longe, Saulo não conseguia forrar-se ao solilóquio sombrio. Parecia não ver os camelos resignados que se arrastavam pesadamente sob o sol de brasa, a fim do meio-dia. Embalde foi convidado à refeição, detendo-se por minutos num pequeno oásis delicioso. Esperou que terminasse o leve repasto dos companheiros e prosseguiu na marcha, absorvido pela intensidade dos pensamentos íntimos. Então ele está indo, né? Absorvido pelas intensidades desses pensamentos, estão muito intensos, muito fortes. Foi o trabalho que, né, foi realizado junto a ele. E esse aqui, né, forrar-se ao solilóquio. Solilóquio é uma conversa consigo mesmo, né? E quem fala que sombrio. Por que solilóquio sombrio, né? Que o Emmanuel quis falar, né? Aquele lance que a gente está sombrio por quê? Nós estamos descobrindo que nós estamos errados. Tudo que a gente acreditava, né, nós estávamos enganados. Eu não vou falar errado não, desculpa, enganados. Errado não, enganados. Né? Tudo aquilo que nós acreditávamos, aqueles ideais, aquelas ideias, tudo não é aquilo. Por isso que nunca, ele vai falar daqui a pouco, nunca nós vamos estar satisfeitos. É a música do Titãs diz, você tem fome de quê? Tem sede de quê? Nós vamos estar sempre famintos e sedentos. É isso que ele está também descobrindo. A questão de Estevão e Abigail, que fez esse trabalho muito forte na razão e no sentimento dele, ele está descobrindo agora isso. Está tendo tempo de botar os pensamentos em ordem. Esse tempo de botar os pensamentos em ordem, ele está, né, se descobrindo, podemos falar assim. Se descobrindo. Vamos lá? Quer falar alguma coisa? Alguém quer falar? Então vamos embora. Ele próprio não saberia explicar o que se passava. Suas reminiscências atingiam os períodos da primeira infância. Todo o seu passado, laborioso, aclarava-se nitidamente naquele exame introspectivo. Dentre todas as figuras familiares, a lembrança de Estevão e de Abigail destacava-se como a solicitá-lo para mais fortes interrogações. Olha só, né? Alguém que entrou no caminho dele e mexeu mais com ele que todo o resto. Ele está lembrando da infância, está lembrando, né, de tanta gente. Boa noite, Consuelo. Mas... né, Boa noite a todos. Boa noite. Abigail e Estevão, que realmente está pesando mais. Né?
apareceu num determinado momento da vida dele, e aí? Né? Que né, destacava-se como solicitá-lo para mais fortes interrogações. Então, em toda a vida dele, tudo que tinha acontecido, desde a infância, ele vai lá atrás. Parece que é uma regressão de memória, né? Mas chega ali, opa, mais importante está aqui. Tudo foi válido, mas isso aqui é o mais importante hoje. Ele está descobrindo isso. Consuelo, você sabe onde está? Tá naquela que eu marquei da outra vez ou já andou mais um pouco? Tá um pouquinho um parágrafo abaixo. Ele próprio não saberia explicar. Tá vendo Aí já aí? estamos num ponto que começa assim. Porque haviam adquirido. Achou? Tá? Então vamos lá. Ele, como é que... Fala de novo, Elias, por favor. Nesse parágrafo que está escrito assim, ele próprio não saberia explicar o que se passava. Você vai descer aí algumas linhas e vai achar porque haviam adquirido. Isso. Obrigada. Porque haviam adquirido os 2 irmãos de Corinto tal ascendência em todos os problemas do seu ego. Por que esperava Abigail, através de todas as estradas da mocidade, na idealização de uma vida pura? Recordava os amigos mais eminentes e em nenhum deles encontrou qualidades morais semelhantes daquele jovem pregador do caminho que afrontara a sua autoridade política e religiosa diante de Jerusalém em peso, desdenhando a humilhação e a morte, para morrer depois, abençoando-lhe as resoluções iníquas e implacáveis. Olha só. Resoluções iníquas, injustas e implacáveis. Né? O que ele fala de Estevão aqui, veja bem, o deserto, né? Deserto, essa meditação, né? A gente às vezes vê no simbolismo do deserto, né? A gente vê o deserto, quando a gente fala em deserto, lembra do lugar árido, seco, né? Restos mortais de algum animal, né? Há esse simbolismo um pouco carregado, pesado. Mas o deserto também pode representar isso, aquele momento de nossas reflexões, né? Em que nós está no solilóquio, né? Está sozinho conversando consigo mesmo, está colocando sua cabeça em ordem. E ele chega a uma conclusão aqui, né? Não encontrou qualidades morais em ninguém durante toda a trajetória dele, igual Estevão, igual Abigail. Quer dizer, ele reconhece que agora ele foi injusto. Está falando aqui as resoluções iníquas e implacáveis. Como faz bem, de vez em quando, né, a gente... Né, a Joana de Ângeles que aconselha muito isso. Né? Quem lê a Joana, eu quase não leio, mas o pouco que eu já li, ela aconselha mesmo. A gente entrar lá dentro de nós, procurar vasculhar, extrair algo, né, ver o que está precisando realmente melhorar, de mudanças, né? Que é difícil, né? É difícil a gente fazer isso. É o famoso marketing, né? O nosso departamento de marketing nos faz sempre lindos, maravilhosos, bondosos, os melhores, etc. Ele esconde o deserto, esse momento de reflexões, de muita paz mesmo, um lugar que ninguém nos perturbe, né? Uma coisa que ficou meio difícil aqui no Rio de Janeiro, né? Mas dá para conseguir. As motos não deixam, os fogos, né? Etc. Mas é necessário em nossa vida. Justamente para isso, colocar as ideias em dia. Né? Até que está dizendo assim, naquele exame introspectivo. Então, esse solilóquio nada mais é do que um exame introspectivo. É uma conversa de você para com você mesmo. O tempo que você fica aí sozinho, que você vê que você está sozinho.
Eu sou especialista em fazer isso. Inclusive, eu converso comigo mesmo. Que Não, for. o Divaldo, quando viu o Chico conversando com ele mesmo, e com a planta, né, falou, ser médio é assim, né? Daqui a pouco o senhor vai estar do mesmo jeito. Não, às vezes eu não estou conversando comigo mesmo, entendeu? Estou falando de mim para mim, mas não é comigo. Pode ser. Mas é bom, Sei lá, é bom. né? É aquela turma ao teu redor também que te É, ajuda, né? é. É isso aí, tá bem, sim. Esse solilóquio é muito bom. Que força os uniria nos labirintos do mundo para que o seu coração nunca mais os esquecesse? A verdade Não, dolorosa é que se encontrava sem paz interior, não obstante a conquista e gozo de todas as prerrogativas e privilégios entre os vultos mais destacados da sua raça. o que é que ele descobriu aí, né? Coisas que ele descobriu que a paz não existe dinheiro, não existe poder, não existe nada do mundo que traga ela. A paz tem que ser algo mesmo bem, né? É do espírito, não é do mundo. As coisas do mundo, o que é que a gente é tão materializado, desde criança, milênios, sei lá, né? A gente praticamente nos ensinam, né, a nossa sociedade, que a paz vem de ter uma situação privilegiada, maravilhosa, poder, situação financeira. E a gente vê muita gente aí que realmente goza disso tudo e não tem paz. E não é feliz, né? Que a gente coloca a nossa felicidade aí. E olha o que é que o Saulo também está descobrindo, né? Então está importante assim. Né? E tudo isso serve para nós, né? Tudo isso vai se passando para nós. Alguém quer falar? Então, vamos embora, Liz. Enfileirava no pensamento as jovens que havia conhecido no transcurso da vida, as afeiçoadas da infância, e em nenhuma podia encontrar as mesmas características de Abigail, que lhe adivinhava os mais recônditos desejos. Atormentada pelas indagações profundas que lhe assoberbavam a mente, pareceu despertar de um grande pesadelo. Devia ser meio-dia. Muito distante ainda, a paisagem de Damasco apresentava os seus contornos, pomares espessos, cúpulas cinzentas que se esboçavam ao longe. Bem montado, evidenciando o aprumo de um homem habituado aos prazeres do esporte, Saulo ia à frente em atitude dominadora. Posudo ele, hein? Lembrou aqueles filmes que a gente vê dos generais, dos pretorianos. Posudo, cara, né? Mas é isso aí, né? O Emmanuel nos traz bem, bem o que ele era, né? E é interessante que depois vai nos trazer bem o que ele se tornou depois, que é muito interessante, né? Vamos lá? Em dado instante, todavia, quando mal despertara das angustiosas cogitações, sente-se envolvido por luzes diferentes da tonalidade solar. Tem a impressão de que o ar se fende como uma cortina sob pressão invisível e poderosa. Ultimamente, considera-se presa de inesperada vertigem após o esforço mental persistente e doloroso. Quer voltar, pedir o socorro dos companheiros, mas não os vê, apesar da possibilidade de suplicar o auxílio. Jacó. O Constantino, no livro Memórias do Suicida, tem um personagem, né, um espírito que é instrutor lá, chamado Silas, também, né? Não é ação e reação, não, tá? Memórias do Suicida. E ele vai dar aula, ele projeta
na mente das pessoas, né, dos alunos, em vez de ele falar, ele faz projeções mentais. É o que está acontecendo aqui com Saulo. Né? Alguém está fazendo projeções mentais para ele. Vê que as tonalidades das luzes diferentes da tonalidade solar, da luz que nós estamos acostumados com ela. São as 7 cores, né, que formam, né, o branco, né, que é fruto da luz solar, né, da tonalidade solar. Quer dizer, coisa diferente está acontecendo por aí. Né? Após o esforço mental que ele teve, doloroso, ele começou a sofrer não, né? Acontecer com ele algo com ele, algo diferente, né? Se alguém quer falar? Então vamos lá, Elisa. Jacó, Demétrio, socorro! Grita desesperadamente. Você não gritou, Elisa? Ah, não, você quer que eu grite? Eu grito. Vocês vão enlouquecer. Não, deixa, pelo amor de Deus. Mas Basta a gata quando mia. Mas a confusão dos sentidos retira a noção de equilíbrio e tomba do animal, ao desamparo, sobre a areia ardente. A visão, no entanto, parece dilatar-se ao infinito. Outra luz lhe banha os olhos deslumbrados. No caminho, que a atmosfera rasgada lhe desvenda, vê surgir a figura de um homem de majestática beleza, dando-lhe a impressão de que descia do céu ao seu encontro. Sua túnica era feita de pontos luminosos, os cabelos tocavam os ombros. A Nazarena, os olhos magnéticos, emanados de simpatia e de amor, iluminando a fisionomia grave e terna, onde pairava uma divina tristeza. Olha, quem descobrir quem é, tá? É um prêmio. Tem até uma pista bem dada aqui, ó. Os cabelos tocavam nos ombros a Nazarena. Tem uma pista. Eu não sei quem era não, mas parece que algo está acontecendo. Né? Então, ele está conseguindo ter essa visão, né? Porque essa visão está sendo projetada, os outros não vão ver. Só viram o clarão. É projetada para ele. Né? A mesma coisa, mais ou menos, acontece naquele encontro do público, né? Ele é retirado do corpo, né? Ele não está como encarnado, ele está como espírito e conversa com Jesus em espírito. Aí ele deixa bem claro lá no livro há 2000 anos. Né? Quer dizer, aqui é uma projeção, aí, né? Jesus entrou na mente dele. Lá, de uma certa forma, também. Tirou-lhe do corpo e talvez Jesus nem estivesse ali, tá? Aí isso é uma coisa que nós só vamos descobrir quando a gente estiver lá. Como ninguém está com pressa para lá, deixa isso quieto lá, né? Alguém quer falar? Então, vamos embora. O doutor de Tarso contemplava-o com espanto profundo. E foi quando, em uma inflexão de voz inesquecível, o desconhecido se fez ouvir. Saulo, Saulo, por que me persegue? E aí? Essa perguntinha aí, como é que ela fica assim, em suspense? O que é que a gente pode pensar? Se Jesus aparecesse para qualquer um de nós e falasse, por que me persegues? A gente ia aceitar isso? Não, não persigo o Senhor. De jeito nenhum. O que é que a gente pensa sobre uma pergunta dessa? É? Por que me persegues? Se eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu não gosto desse caminho, eu não gosto da verdade. E detesto a vida, eu só posso estar perseguido, né? Quem tem essa ideia. Por que me persegue? Saulo perseguiu escancaradamente. Nós somos piores. Somos, né? A hipocrisia mesmo, digamos assim, infelizmente. Não que somos maus,
Tá? No livro Boa Nova, Jesus fala, o homem não é mau. Ele fala, não, a grande maioria, fala de tudo, né? O homem, na sua maioria, digamos assim, não é mau, é fraco. Nossa definição é essa. A maioria de nós não somos maus, somos fracos. Não temos força suficiente para fazer o que Saulo vai fazer daqui a pouco aqui, viu? Não sei se vai dar tempo hoje, mas o que o Saulo faz é impressionante, porque ele pensa, aliás, né, aqui agora, nessa passagem aqui. Isso não está no Atos dos Apóstolos. Quem quiser ver isso aí sem detalhe nenhum, está no Atos dos Apóstolos, capítulo 9, não sei se o versículo 1 a 15, a 12, deixa eu ver aqui, está na minha mão aqui. Eu peguei, eu não marquei, né? Ah, marquei sim. Versículo 1 ao 19, tá? Tá? Isso que nós estamos estudando e o que vai acontecer mais à frente ainda com Ananias. Bom, para falar certo, esse que agora aqui é Saulo, Saulo, porque me persegue, está no capítulo 9, versículo 4, tá? Então, Emmanuel está fazendo uns comentários, igual ele faz no livro, nesse livro Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, pega um versículo e faz um comentário, ele está pegando um versículo e destrinchando para a gente como aconteceu, detalhando. É muito interessante isso. Tá? Dá para acompanhar agora, né, o Evangelho e o Paulo Estevão juntos. Só que vai dar muito trabalho para a gente, vamos deixar estipulado, tá? Mas dá. Tá? Depois, quem quiser, dá uma olhadinha, vocês vão entender. Tá? E hoje, pelo jeito, nós só devemos chegar no máximo no versículo 7 ou 8. Não passa disso, não. Tá? Alguém quer comentar alguma coisa? Vocês estão calados hoje? É sexta-feira, todo mundo preocupado com o pancadão, deve ser. Não, estamos prestando atenção na história, no comentário, ué. Então, vamos lá. O moço Tarsem... Espera só um instantinho. Elisa, por que me persegue? Não, eu acho que é o contrário. É você que... Ai. O moço tarsense não sabia que estava instintivamente de joelhos, sem poder definir o que se passava. Comprimiu o coração em uma atitude desesperada. Inconhecível sentimento de veneração apossou-se inteiramente dele. O que significava aquilo? Pequeno vulto divino que entrevia no painel do firmamento aberto e cuja presença lhe inundava o coração precípite de emoções desconhecidas. Quem conhecia o Chico Xavier disse que quando chegava próximo do Chico, sentia um monte de sensações, né? Nós vamos imaginar vendo Jesus. Que já está falando aqui, um sentimento, olha só, não é um pensamento. Vamos voltar àquela velha história, nós somos o que sentimos, não somos o que pensamos. Que a gente pensa que é bom e não é nada bom. Tá? Aí começa já por aí, o negócio não dá certo. Faz um sentimento de veneração, essa aproximação. A gente vê que essas vibrações que o Saulo deve estar recebendo, nossa Senhora, realmente precisa nem ser muito, né? Vai realmente tocar em qualquer um que estiver nesse momento aí. Jesus, né? Chico já tocava, imagina Jesus, né? Eu me lembro uma vez que o Gomes, aquele tio da Márcia, né? Foi dar uma palestra para ele gostava de cantar musiquinha, falar sobre a música, né? E ele contou a história dele quando foi ver o Chico, né, lá em Uberaba, né? E quando o Chico chamou o ônibus dele para ir para casa, né, dele, depois lá do encontro lá no Centro Espírita, tomar um cafezinho, que era normal o Chico fazer, então o pessoal, né, ele falou, ele também, não sabia assim, como expressar a emoção daquele momento. Ele fala que ficou todo mundo, né, ele, todos ficaram. Aí eu fiquei ouvindo aquela palestrinha lá no Maria Lança há muito tempo, e puxa vida, eu não conhecia o Chico, né?
E uma vez eu fui numa palestra com o tal de Walter, um cara que tem um monte de livro. Pô, esqueci. Walter alguma coisa. Tudo pela União Espírita Mineira, isso é um ou dois, Walter Barcelos, pela FEB também. E ele chegou, ele era mineiro, de Uberaba, e ele falou lá no Humildade e Amor lá em Irajá, gente, aproveita que o Chico está encarnado. Vocês têm que ir lá conhecer o Chico ainda. Tá? Vocês vão se aproximar do Chico e vão ver por que eu estou falando isso. E aproveita aqui na carne, que depois que ele desencarnar, lá vai ser difícil vocês chegarem próximo a ele. Chico, imaginemos Jesus. Ninguém fala nada? E não tem Acho que está mais todo mundo nenhum imaginando. médium. Não tem mais nenhum médium que passa isso que o Chico passa, né? Passou para a gente, né? A gente não, porque eu também não conheci. Mas não existe, né? Na face da Terra um médium que passe essa luz, essa calmaria, essa humildade, né? Porque você, pelo que eu escutei, né, de fatos aí na internet, de gente falando, que era uma coisa assim de outro mundo, né? Era uma paz, uma gentileza, uma humildade, que você não vê em nenhum outro médium aqui no planeta, né? Não tem. Eu acho que só ele mesmo. Vocês sabem da história do Gomes lá? Por que ele foi para Uberaba? Sabe, Elisa? Sabe, seu Roberto? Não. Vou contar em um minutinho aqui, tá? O Gomes, uma vez, vocês se lembram, uma vez que nós fomos num centro de Umbanda, que estava aprendendo Kardec, lá em Nova Iguaçu, na beira da Dutra, atrás de uma churrascaria chamada Oasis, nós somos um centro de Umbanda, numa rua sem saída. O Maria Vaz, né? Não sei se vocês foram, eu fui. A caravana, aquela que era normal fazer visita, e fomos lá. Tá? O Gomes, que ele frequentava o centro de Vila Isabel, que eu não me lembro o nome, a Márcia o convidou e foi para lá. Quando ele chegou lá, ele foi muito bem atendido pelo dirigente, todos nós, né? Mas o Gomes foi atendido, não sei com mais. E ele sentiu, assim, um belo dia, voltou lá. E voltando lá, o dirigente do centro falou que queria aprender Kardec e tal. Mas ele ficou naquela dúvida, né? E insistiu até com ele, naquela dúvida, se ele, puxa, eu sou espírita, ir lá para o centro de Umbanda, né? Mas o chamado era forte. Ele ficou um tempão nisso, ia lá de vez em quando e tal. O cara, rapaz, tem que botar Kardec aqui, ajuda a gente, ensina a gente. Aí um belo dia, ele pensou, lá o centro espírita lá de Vila Isabel resolveu ele visitar o Chico. Ah, vou lá. Quem sabe o Chico me responde. Vou lá. Foi. Chegou lá, não conseguiu nem chegar perto do Chico. Mas no final, lá do encontro lá no Centro Espírita Léo Uberaba, não me lembro se é o grupo da prece, né? O Chico falou, aonde tal, o pessoal lá do Rio de Janeiro, de Vila Isabel, do Centro Espiritual, está convidado a ir lá para casa tomar um cafezinho comigo. Foi emoção. E, pô, agora eu vou conseguir falar com o Chico. Mas chegou lá, mais de 40 pessoas na casa e tal, e não conseguia falar. E no final, já que eu já estava desistindo, né? Disse que o Chico chegou próximo dele, sentou numa cadeira. Esse foi o detalhe. Sentou numa cadeira e falou, meu filho, o Bezerra aqui ao meu lado disse que você deve seguir esse teu projeto de ensinar aqueles irmãos nossos lá. Eles já precisam aprender Kardec. Tá? Mas me ajuda a me levantar aqui. Aí quando ele foi ajudar o Chico a levantar, disse que ele botou a mão na cadeira, mas tomou um choque mesmo, tá? Violento, largou tudo, o Chico, pode vir agora. Ele pegou o Chico e tirou o Chico do lugar, levantou o Chico andar. Né? Você vê, o Chico não perguntou nada, não sabia de nada, tá? Mas já estava com a resposta, tá? A dúvida dele. E vocês se lembram que tinha mais contato com a Márcia, com a irmã dela, que eu não esqueci, a Marisa, né? E com o próprio Gomes, eles passaram a frequentar aquele centro de Umbanda lá em Nova Iguaçu direto. Né? Ensinando, frequentaram também. Bom, tem muito a ver com o estudo, não? Mas quando a gente está falando de vibrações maravilhosas, né? O Chico,
nós não o conhecemos, mas é o que nos chegou até lá, tá? Então essa é a história, tá? Que o Gomes contou pra gente lá. Achei muito bonita na época. Pena que eu não estava lá também, né? Então, bora? Alguém quer comentar alguma coisa? Vamos embora. Vamos lá. Enquanto os companheiros cercavam o jovem genuflexo, sem nada ouvirem nem verem, não obstante haverem percebido, a princípio, uma grande luz no alto. Saulo interrogava em voz trêmula e receosa: Quem sois vós, Senhor? Cheio de Aureolado medo. Aí deve ter pensado, se falar que é Jesus, eu estou lascado. aureolado de uma luz, É. aureolado de uma luz balsâmica, e num tom de inconcebível doçura, o Senhor respondeu: Eu sou Jesus. Só uma coisinha. Ani Yeshua. Tá? Eu, Ani. Né? Yeshua, Jesus. Eu sou a salvação. A palavra, tá? A palavra de Jesus significa salvação. Ficou muito bonito isso aqui. Né? Muito bonito. Eu sou a salvação. Eu sou Jesus. Interessante, né? Ficou muito bonito. Vamos lá? Alguém quer falar? Então viu o orgulhoso e inflexível doutor da lei curvar-se para o solo, em pranto convulsivo. Dizia que o apaixonado rabino de Jerusalém fora ferido de morte, experimentando num momento a derrocada de todos os princípios que lhe conformaram o espírito e o nortearam, até então, na vida. Diante dos olhos tinha agora, e assim, aquele Cristo magnânimo e incompreendido. Os pregadores do caminho não estavam iludidos. A palavra de Estevão era verdade pura. A crença de Abigail era senda real. Aquele era o Messias. A história maravilhosa. O Emmanuel consegue colocar com uma força tão grande essa passagem que lá não tem nada. Deu a luz, ficou cego, caiu no chão, o pessoal pega ele. Né? Tem só essas perguntas aí, porque me persegue, lá no Atos do Apóstolo falando, tá? Eu sou Jesus, tem isso somente. Esses detalhes não tem. E olha só, a conversão de Paulo neste momento. O que ele fala aqui? Fora ferido de morte, experimentando no momento a derrocada de todos os princípios que lhe conformaram o espírito e o nortearam até então. Esse nortear é uma palavra interessante, né? Porque a bússola ela marca sempre para o norte. Você sempre nos dá a posição exata, né? Para onde nós devemos ir. Isso estou falando da questão geográfica, né, etc. Mas o nortear nesse simbolismo é o quê? É o lugar certo, é o lugar, né, que nós devemos seguir. Só que ele não estava nesse norte mesmo. O verdadeiro norte. Agora sim, ele viu que o verdadeiro norte é Jesus. Né? É muito interessante mesmo. Até então ele tinha seguido algo. Agora ele estava vendo que a verdade nua e crua era aquela. Muito legal mesmo. O que o Emmanuel coloca aqui, né? A palavra de Estevão, verdade pura. Tá? A crença de Abigail era a senda real. Olha o trabalho dos dois aí, sempre os dois. Por isso que Emmanuel fala logo lá no início do livro, né, no prefácio, sem Estevão não haveria Paulo, não é Saulo não, Paulo. Emmanuel é bem claro nisso. E o próprio Paulo deixou Emmanuel lançar um livro. E deve ter contado alguns detalhes para o Emmanuel. Para o Emmanuel colocar isso aqui para a gente. Né? Então, tá aí. Alguém quer comentar? No dia de Paulo e Estevão, acho que só eu que falo, já reparei isso. O que tem? O que tem? Ué,
para todo mundo comentar. Vamos embora. A história maravilhosa da sua ressurreição não era um recurso lendário para fortificar as energias do povo? Sim, ele, Saulo, via-o ali no esplendor de suas glórias divinas. O esplendor de suas glórias divinas. Me lembrou da veneranda. No esplendor, na sua, né, na sua majestade, no esplendor da sua residência, entre aspas, né? A veneranda chegou a ir aonde Jesus, né, foi convidada. É isso aí, vamos lá. Que amor deveria animar-lhe o coração, cheio da augusta misericórdia, para vir encontrá-lo nas estradas desertas. A ele, Saulo, que se arvorava em perseguidor implacável dos discípulos mais fiéis, na expressão de sinceridade da sua alma ardente, considerou tudo isso na fugacidade de um minuto. Viu quem é Saulo e quem é Paulo, né? No instante. Ele compreendeu tudo. Foi que nem Estevão, quando abriu aquele papiro, né? Do Levi, do Mateus, né, na Carta do Caminho. Esse é ele. Né? O Estevão, quando leu o papiro, né, do Evangelho, é ele. Cadê ele? Quero conhecê-lo. Né? Conheceu Jesus pelo que viu. Algumas letras, algumas palavras escritas sobre Jesus. Estevão nem viu Jesus na hora. Estevão só no que ele ouviu, leu, sentiu. Esse Estevão só foi ter contato com Jesus na hora lá do apedrejamento, né? O seu desencarne. Quer dizer, Saulo também. Está aqui, ó. Considerou tudo isso na fugacidade de um minuto. Aí, de novo eu falo. E nós? Esse minuto da gente é com um milênio? Séculos e séculos. Seu Roberto, eu estou muito otimista, não, seu Roberto? Tá, muito. Muito otimista. Ai. Entendeu a diferença, né? Isso é o que eu torno o vaso escolhido. Porque a mudança dele e daquela Maria de Magdala são impressionantes. É que a gente vê, tal, mas se a gente entrar no nosso deserto e for meditar bem isso, nós vamos ver e nos comer conosco, né, fazer umas comparaçãozinhas e tal, a gente vai ver, o negócio é um minuto. Um minuto. Alguém quer falar? Vamos lá. Experimentou a invencível vergonha do seu passado cruel. Uma torrente de lágrimas impetuosas lavava-lhe o coração. Quis falar, penitenciar-se, chamar suas infindas desilusões, clamar suas infindas desilusões, protestar fidelidade e dedicação ao Messias de Nazaré, mas a contrição sincera do espírito arrependido e dilacerado embargava-lhe a voz. Nossa, protestar fidelidade e dedicação. Um minuto. Um minuto. Não sei se é por agora, mas na frente ele vai falar uma coisa interessante que é sobre vai ter muito com aquele nosso estudo sobre gratidão. Não sei se vai ser hoje. Não sei se vai ser semana que vem. Tá? A gente vai ver a grandiosidade do espírito, desse espírito. Vamos lá. Depois eu não vou falar aqui não para não perder a graça. Deixa chegar na hora. Alguém quer falar? Foi quando notou que Jesus se aproximava e, contemplando-o carinhosamente, o mestre tocou-lhe os ombros com ternura, dizendo com inflexão paternal: não recalcitres contra os aguilhões. E aí? O que é que significa esse não recalcitre contra os aguilhões? Eu gosto, né? O que é o aguilhão? Existia, né? Talvez exista até hoje no meio rural, né? Umas varas com ferro na ponta, tá? E quando o boi ou o cavalo lá se revoltasse, tá? Essa vara se chamava aguilhada.
Só com a aguilhada dava-se um aguilhão no animal, né? Para o animal acalmar. E Jesus está falando aqui, não recalcitres. Recalcitrar é o quê? Né? Recalcitrar é ser contra, né? Não obedecer, né? Quem tiver um dicionário vai ter a definição até mais correta para isso, né? Então, não adianta ir contra aquilo que nos, né, que dói, que nos esperta durante a nossa vida. Nós temos que aprender com isso e nos tornarmos dóceis, não recalcitros contra os aguilhões, né? Aí vem todo aquele ensinamento de Jesus, amar, perdoar, caridade, tá? É justamente para aos poucos a gente também, né, nos tornarmos o Chico Xavier. Então, o Chico passou também por vários problemas na vida. Ele falava para ensinar a gente que eu falei isso, pensei isso, o Emmanuel me corrigiu. Nada disso. Aquilo era didática. Pô, se o Chico passou por isso, eu também passo. E ele consertou, porque eu não vou fazer igual, né? Então, esse ensinamento é perfeito e completíssimo, né? Completíssimo. Alguém quer falar alguma coisa? Então vamos nisso. Saulo compreendeu. Desde o Ó, primeiro encontro com Estevão, forças profundas o compeliam a cada minuto e em qualquer parte a meditação dos novos ensinamentos. O Cristo chamara-o por todos os meios e de todos os modos. entenderam? Os aguilhões. Ele foi contra tudo isso, endossa, por isso que se tornou um perseguidor implacável. E agora ele viu que estava totalmente errado, né? Jesus fala. Mas o que é isso aqui que está falando aqui? Né? Fora chamado, né? Desde o primeiro encontro com Estevão, né? Em cada momento, qualquer parte, foi chamada a meditação de seis amores, tal, né? O Cristo chamaram por todos os meios e todos os modos. Não é um processo, que a gente está falando há um tempão, né? Foi um processo que começou lá com Estevão. Um processo. Cristo chamaram por todos os meios e todos os modos. E ele vai escrever mais ou menos isso em uma outra forma, para um outro assunto, no início da sua carta aos Hebreus. É quando ele vai falar que nossos pais, tá, e nós fomos chamados também, de certa forma, de vários modos e maneiras para a lei, para as leis, né? Inclusive a messiânica, a lei cristã, né? Os ensinamentos cristãos, né? Então, ele se lembra disso logo no início da carta aos Hebreus. É interessante isso. Será que vai dar tempo a gente estudar a carta aos Hebreus futuramente? Sem que pudessem entender a grandeza divina daquele instante, os companheiros de viagem viram-no chorar mais copiosamente. O moço de Tarso soluçava, ante a expressão doce e persuasiva do Messias Nazareno. Considerava o tempo perdido em caminhos escabrosos e ingratos. Doravante necessitava reformar o patrimônio dos pensamentos mais íntimos. A visão de Jesus ressuscitado aos seus olhos mortais renovava-lhe integralmente as concepções religiosas. Olha aí, um minuto. Renovava-lhe integralmente as concepções religiosas. Não é que ele vai abandonar a lei, não, tá? Ele lá no Atos também, lá no capítulo 20 e pouco, 26, eu acho que quando ele foi voltar para ser preso em Jerusalém, ele fala ao povo, eu sou fariseu. Ele não esconde o que ele era, não. Eu sou fariseu. Tá? Eu era seguidor de uma seita, né, que existia na época. Só que ele era cristão. Mas ele não esconde, né, que ainda era um seguidor da lei. Só que via a lei, dessa época aí que eu estou falando, né, já como Estevão via. Novos olhares, novas interpretações. Né?
Um minuto. Vamos lá. Certo, o Salvador apiedara-se do seu coração leal e sincero, consagrado ao serviço da lei, e descera da sua glória, estendendo-lhe as mãos divinas. Ele, Saulo, era a ovelha perdida no resvaladouro das teorias escaldantes e destruidoras. Será que o irmão quis falar com as teorias escaldantes e destruidoras? Está falando sobre o judaísmo, aquela corrente do judaísmo que ele, tá, naquele momento, né, chefiava, que, né, fazia a sua interpretação, né, própria, né, a moda da casa. O que o irmão está colocando aqui, né? Por isso que ele era a ovelha perdida, estava lá, agora estava voltando ao aprisco, né? Vamos lá. Alguém quer falar, gente? Então vamos lá. Jesus era o pastor amigo que se dignava fechar os olhos para os espinheiros ingratos, a fim de salvá-lo carinhosamente. Num ato, o jovem rabino considerou a extensão daquele gesto de amor. As Olha isso que eu lágrimas fico olhando, ó, só um instantinho. Num ápice, um piscar de olhos, ele considerou. Havia muita sinceridade nesse homem, né? Apesar do que ele fez, havia uma força muito grande dentro dele, né? E essa força aí, digamos que partia também muito do intelectual dele, né? Do raciocínio dele, né? Agora estava se juntando a um sentimento, estava abrindo tá? Moisés, a lei, Jesus, o amor. Agora está juntando a lei com o amor desse Espírito. Mas realmente a gente vê a grandeza dele. Boa noite, prima. Boa noite, Padre. As lágrimas brotaram-lhe do coração amargurado, como a linfa pura de uma fonte desconhecida. Ali mesmo, no santuário augusto do Espírito, fez o protesto de entregar-se a Jesus para sempre. Entregar-se Jesus para sempre. A gente está vendo que não foi só a questão de ver Jesus. Todo o processo que começou lá atrás é que fez isso. Tanto que fala, Jesus nos chamaram por todos os meios e modos. Ele pensa isso, né? Estevão, Abigail, pensa isso. Né? A visão, digamos, de ver Jesus foi só para ele realmente se certificar que era um ser divino, né? E realmente, né, assim, ele entendia. Tem um livro chamado do tal de Rui Kremer, Paulo, não sei o quê, Paulo não sei o quê do Cristo, a capa amarela. Eu li esse livro há tanto tempo que eu não me lembro mais nem o nome direito dele. Mas ele fala que muita gente chamava Paulo de gnóstico. O gnóstico naquela época era assim, tipo hoje os espiritualizados, né? O espírita, o budista, etc. Gnóstico. Seria mais ou menos isso, tá? A concepção de gnóstico. O João era considerado gnóstico. Os outros não, Marcos, Mateus e Lucas não. Porque eram bem espiritualizados, de uma certa forma, né? E ele, né, essa questão dele ter visto Jesus, logicamente, ele devia entender muito bem sobre a questão do profeta, né? Que naquela época não era o nome do médium, né? Tinha as visões, tinha os sonhos, etc. Tá? Então, ele compreendeu também isso aí, né? Viu, certificou. Vamos lá? Recordou de súbito as provações rígidas e dolorosas. A ideia de um lar morrera com Abigail. Sentia-se só e acabrunhado. Doravante, porém, entregar-se-ia ao Cristo, como um simples escravo do seu amor. E tudo envidaria para provar-lhe que sabia compreender o seu sacrifício, amparando-o na senda escura das iniquidades humanas, naquele instante decisivo
do seu destino. Banhada em pranto, como nunca lhe acontecera na vida, fez ali, sob o olhar assombrado dos companheiros e ao calor escaldante do meio-dia, sua primeira confissão de fé. Senhor, que queres que eu faça? Que quereis que eu faça? Hein? Então, acho melhor a gente parar por aqui, né? Tá. Já são 8h30. Agora a pergunta é essa. O que significa isso aí? Sua primeira profissão de fé. Senhor, o que queres que eu faça? É uma frase forte demais. Está se colocando mesmo à total disposição do Senhor. A mudança é uma coisa sem vou pensar, vou ver se isso está certo, não. Ele compreendeu em 1 minuto. O que é melhor ainda. A gente sempre fala no Espiritismo, né? Tem que resgatar. O amor cobra multidão de pecados. Tem que pagar o mal com o bem. Quem ensinou isso para ele de uma hora para outra? É isso que ele está falando aqui? Senhor, o que eu quero que eu faça? Voltando para o Cristo, à disposição do Cristo total. Vamos falar um pouquinho aqui acima, né? Entregar-se ao Cristo. Então, Paulo realmente impressiona. Não Saulo, Paulo realmente impressiona. Alguém quer comentar alguma coisa aí? Então vamos parar, né? Porque vai falar aqui sobre essa pergunta que ele faz, né? Mas aí vai demorar. Semana que vem, na quinzena que vem, a gente volta daí. Senhor, o que queres que eu faça? Vamos ver o que, é que a gente quer que o Senhor quer que a gente faça, né? Não sei se nós vamos fazer. Mas eu acho melhor fazer, hein, gente. Ai, meu Deus do céu. Se ele falar para mim só assim, tá bom, você quer saber o que quer que eu faça? Purifique teus pensamentos, só isso. Quebrou mesmo, espatifou, quebrou em vários aqui, tá? Então, Roberto, quando é a próxima data, por favor? Dia 1º de setembro. Então, semana que vem ainda vai ter um mundo maior ainda, né? Tem o Mundo Maior dia 25. Dia 1º é o Paulo Estevam. Então tá bom, gente. Então a propaganda tá aí. Hoje é sexta, Paulo Estevam. Segunda-feira vamos começar. Já começamos, né? O capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Quarta-feira continuamos no Livro dos Espíritos. Sexta que vem no Mundo Maior.